estamos vivenciando um momento histórico. Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos. Independentemente dos sentimentos pessoais, seja você admirador ou crítico, não há como negar que este evento marca uma reviravolta notável para a nação e o mundo. O ex-desenvolvedor imobiliário e estrela de reality show retorna à Casa Branca como uma figura política de impacto mundial. Assim como Grover Cleveland, Trump se torna apenas o segundo presidente na história dos Estados Unidos da América a exercer mandatos não consecutivos, um feito não visto desde o final do século XIX. Além disso, os republicanos retomaram o controle do Senado, desbancando os democratas pela primeira vez desde 2021 e com planos de manter a Câmara. As implicações políticas dessa mudança são vastas. Para quem votou em Trump, pode haver uma sensação renovada de esperança, acreditando que tempos melhores virão. Para aqueles que aguardavam Kamala Harris, pode surgir um misto de decepção e apreensão quanto ao futuro. Mas, em meio aos altos e baixos da política, a Bíblia nos oferece uma perspectiva única que transcende as mudanças de liderança, o poder e as disputas partidárias. Nossa verdadeira esperança não repousa em governantes temporários ou nas instabilidades deste mundo. Governos vêm e vão, nações sobem e caem, mas o reino de Deus é eterno. Sua promessa é inabalável e, no fim, é nela que devemos ancorar nossa confiança. A regra essencial é permitir que essa perspectiva divina nos ajude a superar as alegrias ou tristezas passageiras associadas a vitórias ou derrotas políticas. Devemos ancorar nossas almas na certeza da soberania de Deus e na sua suprema vitória. Em 2 Timóteo 3:1, Paulo nos alerta: saiba também que nos últimos dias, tempos difíceis virão. Como crentes, somos chamados a entender essas profecias sem medo, pois elas não pretendem nos assustar, mas nos preparar para o que está por vir. As palavras de Paulo revelam que dias difíceis estão adiante. Essa advertência não se limita à eleição de um governante, mas está ligada à própria natureza dos últimos dias. Esses tempos perigosos viriam independentemente de quem fosse eleito. Em 2 Timóteo 3:2-5, a Bíblia descreve as pessoas desse período como amantes de si mesmas, do dinheiro, orgulhosas, ingratas e desobedientes. Isso revela a condição do coração humano e nos lembra de olhar além dos eventos terrenos. Mesmo diante desses sinais, Paulo encoraja os crentes a não se abalar facilmente, como em 2 Tessalonicenses 2:2, para que permaneçamos firmes, sem perturbações. O próprio Jesus falou de tribulações futuras e nos disse para não nos preocuparmos. Em Mateus 24:6, ele adverte: vede que não vos perturbeis, demonstrando o cuidado de Deus conosco em meio às dificuldades de um mundo caído. Mesmo com qualquer euforia em torno de líderes políticos, problemas profundos persistem em nosso mundo. Somente o retorno de Cristo poderá restaurar plenamente a paz e a justiça. Esta terra, marcada por guerras, desastres naturais e crises, não é nosso lar definitivo. Esses eventos são apenas o princípio das dores, sinais que apontam para o fim dos tempos. Ocupa posições de poder, de Ethan, primeiro rei da Saxônia Ocidental, ao rei Carlos III, e de George Washington a Donald Trump, Deus nomeia e remove governantes, cumprindo seus propósitos eternos. Nossa confiança está, portanto, na eternidade do reino de Deus, que transcende os ciclos de liderança neste mundo. Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos, e sua ascensão, assim como a de qualquer outro líder, está nas mãos de Deus. Em Daniel 2:21 lemos: ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis. Em Romanos 13:1, o apóstolo Paulo declara que não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram ordenadas por Deus.
E em Daniel 4:17, lemos que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem quer. A soberania de Deus se estende a todos os governantes, presidentes, reis e líderes do mundo. Cada um deles, seja justo ou corrupto, está onde está para cumprir os propósitos divinos. Isso inclui desde Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, até Xi Jinping, presidente da China, desde Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, até Vladimir Putin, presidente da Rússia, desde Javier Milei, presidente da Argentina, até Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Todos esses líderes foram permitidos por Deus para ocupar suas posições no governo e alinhar-se ao seu plano. Com essa compreensão da soberania de Deus, por que temeríamos as profecias bíblicas sobre tempos difíceis? A advertência de Paulo em 2 Timóteo 3:1, que nos últimos dias virão tempos perigosos, não foi feita para nos assustar, mas para nos informar e preparar. Deus nunca é surpreendido pelos acontecimentos e condições do mundo. Em 2 Tessalonicenses 2:2, Paulo encoraja os crentes a não se perturbar facilmente. Nossa fé deve se apegar à certeza das promessas de Deus, independentemente dos eventos terrestres. Jesus também alertou seus seguidores a ficarem atentos, mas sem temor, dizendo: "Vede que não vos perturbeis." Mateus 24:6. As palavras de Deus, reveladas por meio de Paulo, Daniel e Jesus, são âncoras para nossas almas, firmando-nos na soberania divina. Esse conhecimento deve inspirar em nós uma fé inabalável, uma fé que encontra paz e não medo. A Bíblia nos lembra de não deixar que as profecias de tempos difíceis nos perturbem, pois Deus está no controle absoluto e orquestra cada momento em direção à sua vitória final. É humilhante e confortador perceber como Deus orquestra cada detalhe das nossas vidas e dos acontecimentos do mundo. Efésios nos lembra que Ele age em todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Seu plano abrange tudo, desde as menores mudanças na natureza até a ascensão de líderes globais. Cada batida do nosso coração, cada estrela colocada no céu é conhecida e controlada por Deus. Nem mesmo um pardal cai ao chão sem o conhecimento do Pai, nos lembrando que toda a criação vive sob seu olhar atento e amoroso. Estamos em um momento significativo da história. A recente eleição de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos marca uma nova fase, mas, independentemente de nossos sentimentos sobre isso, somos lembrados de que todos os eventos, grandes ou pequenos, estão nas mãos de Deus. Desde o vento que sopra nossos cabelos até a nomeação de líderes, tudo acontece segundo o desígnio eterno do Senhor. Em Daniel 2:21, lemos que Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Deus está no controle completo de cada momento da história e sabe de antemão tudo o que acontece. Se o plano de Deus inclui cada detalhe, então esses tempos em que vivemos fazem parte desse propósito. Não precisamos viver com ansiedade, pois a mão de Deus guia tanto os líderes como os destinos de todos nós. Ele nunca se surpreende com os acontecimentos. Desde Adão e Eva, Deus sempre esteve no controle e Ele é o mesmo hoje. Como cristãos, nossa esperança não está em líderes ou resultados políticos, mas em nossa pátria celestial. Filipenses 3:20 nos lembra que nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Este mundo é temporário e todas as suas alegrias e tribulações são passageiras. Por isso, é importante que desviemos nosso foco dos acontecimentos do mundo e nos voltemos para o que realmente importa: nossa eternidade. Eternidade é um conceito vasto e além da nossa plena compreensão. Imagine uma grande montanha de granito.
Agora, imagine um pequeno pássaro que a cada 1.000.000 de anos passa e esfrega seu bico contra essa montanha, desgastando-a lentamente. Mesmo que esse pássaro eventualmente reduza a montanha a pó, esse processo apenas começaria a tocar o que chamamos de eternidade. Portanto, onde estará sua alma quando esse tempo chegar? Você conhece a Jesus e, mais importante, Ele conhece você? A eternidade é uma questão incompreensivelmente longa, e o céu é o que realmente importa. Peço que examine seu coração e considere o chamado de Cristo. Enquanto aguardamos essa eternidade, somos chamados a orar por nossos líderes. Em 1 Timóteo 2:1-2, Paulo nos instrui a fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e respeito. Assim, oremos por Joe Biden e Donald Trump, pedindo a Deus que os guie e que sua vontade seja feita. Finalmente, aguardemos o céu com esperança. Em João 14:1-3, Jesus nos conforta dizendo: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." A nossa esperança está segura em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele nos convida a segui-lo, e é somente por meio dele que encontramos o caminho para o Pai e para o nosso lar eterno. Para finalizar essa mensagem inspiradora, convido você a se aprofundar ainda mais nesses ensinamentos e a refletir sobre a importância da fé em nossa vida cotidiana. Se você deseja explorar mais temas sobre a Bíblia, eternidade e espiritualidade, não deixe de se inscrever no canal Bíblia 365. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.